Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Érica Pavão. Queria apresentar minhas amigas psicólogas, que nós até fizemos mês passado, 14 anos de formada? Isso. 14 anos. Sim. A Mayra Mascarenhas, Gisele Franca, Larissa Mordente e Patrícia Bredariol. Nós estamos reunidas, né, falando aí pela terceira webinar. Na primeira nós falamos um pouquinho da carreira, as áreas, como a gente vai mudando, né, ao longo da vida, e como os filhos também, né, levam a gente a repensar e mudar a nossa carreira. Na segunda a gente trouxe um pouquinho a importância, né, da rede de apoio, seja ela não só o pai, a família, né, os avós, os tios, mas os próprios profissionais da saúde, né, eu acho que foi muito bacana. Nós trouxemos também a questão da ansiedade, né, que as mamães sofrem, aí as reais, as imaginárias e as que a gente acaba do superego criando, né, do que o outro espera da gente. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente escolheu aí o Freud. Ele fala um pouco sobre algumas fases, né? Então, ele denominou aí de 0 a 1 ano a fase oral, de 1 ano, meninas, me ajudem, de 1 ano a 3 anos, é isso, né? De 1 ano a 3 anos a anal. Depois vem a fase basicamente de 3 a 5, que a gente chama de mais fálica, a latência, que entra aí na adolescência, e depois vem a genital, que já é um adulto. E isso é um pouquinho para a gente sabe que tem vários pensadores, várias formas de se falar do desenvolvimento, mas a ideia é a gente contar um pouco o que a gente passou, né, meninas, em cada uma aí dessas fases. Algumas a gente ainda não chegou, mas entender um pouquinho como que a criança vai aprendendo e se desenvolvendo, a relação com a mãe, a inclusão do pai, depois vem, né, dos grupos e amigos. Então, como é que isso foi acontecendo? Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que vocês viram, né, e o que acontece aí. A fase oral e a fase anal, a fase oral ele está muito descobrindo aí tudo, né, pela boca. Então, geralmente, né, tem a parte da amamentação, né, tá até explicando um pouquinho, né, por que a criança leva tudo à boca. Então, ela está conhecendo, né, tudo através desse canal. E aí depois vem a fase, né, que eu falo que nesse momento ele ainda está um pouco se relacionando consigo próprio, né, com a mãe, e aí vem a fase anal, onde ele começa a ter essa relação com a mãe de uma forma em que ele pode brincar um pouquinho com essa relação, né? Então ele produz algo criativamente até, né, para ele, e ele pode controlar. Então, ele pode segurar, ou ele pode, né, de fato, manipular, vamos dizer, um pouco, né, essa relação. E aí, eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês viveram nessas primeiras fases aí, oral e anal, né, como é que as crianças se comportam, como é que a gente pode mostrar para os pais, né? Eu acho que é muito importante, o nosso objetivo com essa webinar é a gente dividir com vocês, né, a nossa experiência, a nossa visão como psicóloga, para ajudar um pouquinho os pais a entenderem, né, o que eles têm que fazer, por que isso acontece, como estimular, como não traumatizar, não reprimir, enfim, né, tentar trazer a nossa experiência para vocês. Querem falar um pouquinho, meninas? Acho que eu acho que vou falar um pouquinho da minha experiência. A criança nesse primeiro momento, né, que está ali, que ela acha que ela e a mãe é uma só pessoa, a mãe é uma extensão dela, e com o desenvolvimento ela começa a perceber que a mãe e ela são, né, duas unidades diferentes. Vai surgindo, né, a angústia da separação,
que cada criança vai ter uma fase aí para vivenciar isso. Se fala pode ser com 8 meses, 1 ano e meio, até 2 anos, né? Então, o que eu acho importante é essa unidade, né? Da mãe A observar, né? relação, né? Da mãe e o Exato, o bebê. tempo de cada um, né? Dela estar atenta ao tempo do seu filho. Uma coisa que me chamou muita atenção recentemente no Gabriel, né, foi que ele ficava brincando de ir e vir e dizia nesse percurso que ele repetiu várias vezes: tchau mamãe, e sumia e voltava. Freud, ele Ensaio, né? observou, Teste, né? O ensaio. ele vai ensaiando, né? E ele observou o neto dele quando ele tinha 1 ano e 8 meses no jogar do carretel, né? Que ele jogava e trazia de volta, né? E ele fala dessa relação do neto com a mãe, desse ensaiar, né? Então, assim, na hora eu lembrei, né, desse artigo do Freud. E, de fato, o Gabriel ele já tem 2 anos e 3 meses, né? Mas ele foi cuidado por mim, né? Então, ele tem muito contato comigo. Então, ele já me dá sinais que ele está ensaiando essa, né, diferenciação, está ensaiando esse separar-se, né? E é muito interessante, porque mesmo com isso, né, eu já recentemente fiz uma tentativa de desmame e aí o negócio desandou, né? Não é que Ele desandou, sentiu, né? mas Muito. ele agiu realmente de uma forma muito intensa, né? Então, é importante você ir avaliando à medida, né, desse desenvolvimento, do que é possível para aquela criança, né? Ela vai ser contrariada, sim, mas você tem que ver até que ponto ela não está se desorganizando naquele processo, Perfeito. né? Porque, às vezes, a gente pode pensar como um movimento de birra, ou um movimento de fúria, mas também pode ser um momento de desorganização, que ela ainda não tem aquela Símbolo, né? maturidade para vivenciar aquilo. Sim. Então você vai ajustando, né? Não Eu tem acho ainda que o psique, né, estruturado, né? para ela ainda não está dando, né? Assim, Acho que vai depender do contexto também, né? Isso. Se a gente for pensar, né, Gabriel passar por essa aventura de separação, Sim. no momento em que vocês de fato não estão se separando, porque por conta da pandemia, o convívio ainda é muito intenso com você e ele não tem outros estímulos diferentes, né? Outras pessoas para se interessar tanto no dia a dia, também faz diferença nesse processo, Sim, né? A gente tem que sem considerar dúvida. tudo. Sem Com dúvida. certeza. Perfeito. E aí eu acho que é isso aí. E eu acho que até é uma fase, né, assim, que ele tenha toda o conhecimento e a satisfação por esse momento, né, da amamentação. Então ele busca, eu acho que é bem essa tentativa, né? Ele vai, tenta um pouquinho, ele volta para se sentir contido, se sentir seguro, se sentir alguém satisfeito. Aí ele vai, tem alguma experiência nova e dá algum medo, algum, né? E aí ele volta para ter esse momento com a mãe, né? Eu acho que é um ensaio mesmo. Eu gostaria de pegar rapidinho a questão da segurança, né? Eu acho que tem que ser informações claras, informações muito consolidadas, né? Apesar da criança não ter esse entendimento total, mas essa mensagem é passada para ela de alguma Sem dúvida, forma, ela está né? se desenvolvendo aí. Não dá para eu dizer agora sim, daqui a pouco não, né? Tem que ter Voltar uma atrás, coerência, tem que ter uma perfeito. certa coerência. E outra coisa também é a questão
que me deu um branco agora. Eu vou então pegar esse branco seu e falar de uma coisa bem importante que eu acho que talvez aí te remeta a lembrar de novo. Quando a gente está na última fase, que é a fase genital adulta, é onde a gente revive todas essas fases. E se essa fase não foi claramente desenvolvida, aprendida, vivida e elaborada, ela pode, na vida mais adulta, ter algum impacto, né? Ter algum trauma, ter alguma... E muitas vezes, como cada uma dessas que eu acho que a gente vai falar aqui, trazer exemplos, ela tem que ter o seu momento de ser vivida e o momento de passar para a próxima fase, para que quando ela estiver adulta, ela esteja mais realmente equilibrada nesse ponto, né? Uma coisa que me chama a atenção, né? A questão da verdade, né? Se você é sincero, você passa a questão da segurança para aquela criança, né? Então, assim, para facilitar o desmame, não seria um bom caminho, eu particularmente acredito, né? Como mãe, eu falar que eu tô doente, que tá doente, que feriu. Eu sempre procurei e busquei uma relação de verdade. Perfeito. Né? Então, assim, olha, não é mais o momento. Você já cresceu. Não é que a criança tem esse entendimento, mais uma vez eu falo, não entende, tá, mas a mensagem geral ele capta. E vai ser né? condizente com seus atos. Exato. Né? E ele vai formando ali o repertório dele interno, né? Vai sendo capaz de ir descobrindo o mundo. Então, e é isso mesmo, é a fase da segurança. E ela pode, bem importante. E ela pode gerar, na vida adulta, uma pessoa insegura. Exatamente por esse momento. Então, é muito verdade isso mesmo. Essa verdade traz essa confiança, né? Se a gente for pensar, né, meninas, que a comunicação... desculpa, fale antes que você esqueça. Não, que a questão de ser firme não significa que você tem que agir de forma drástica. O que eu falaria de drástico? Né? É um processo realmente gradual, né? Que você vai acompanhando o time da criança. E, da mesma forma, com firmeza. Então, dosar isso, às vezes, é muito difícil. E eu acho que em todas as fases. Receita. Sim. Todas, perfeito. Eu falo dessa porque é que eu estou vivendo. É a minha primeira fase, né, em relação a isso. E é um exercício diário, porque, assim, apesar de ser psicóloga, de ter conhecimento da teoria, eu digo que a teoria fica guardada aqui em algum canto. E é um aprendizado mesmo diário, né? Que você vai descobrindo, você, assim, muitas vezes eu acabo de ter uma ação e em seguida eu vejo que eu errei feio, e aí meu coração, né, fica, puxa vida, mas é assim, né? E você poder dizer isso para o seu filho, eu acho que eu errei, né? E vamos tentar de outra forma, até é exatamente isso, é isso que vai trazer a aprendizagem, o desenvolvimento, né? Perfeito. E é uma descoberta mesmo. Muito bom, eu acho que isso se aplica em todas as fases. Lara, você quer complementar alguma coisa nessa fase? Que você também tem um bebezinho aí, já está entrando nessa terceira fase, né? Aqui em casa a gente já está caminhando aí para os 3 anos, né? E quando a Mayra foi falando, eu fiquei me lembrando de quando a gente sai da maternidade, a gente sai com aquele caderninho, né? O cartão de vacina. E que aí ele tem, da criança hoje. Isso. Né? E aí ele tem bem divididinho, né? 1 mês, o que esperar da criança, 2 meses, 3 meses, 2 anos, nananã, quantos dentes que vai nascer em cada fase. Só que quando a gente vai ver isso na prática, a gente percebe que é uma teoria no geral, né? E que cada criança vai fazer o seu desenvolvimento no seu tempo. Perfeito. Né? É como se fosse um norteador, né, Larissa? Mas eu brinco que norte. Eu brinco que é como
a turbulência do avião, né? Ele pode balançar um pouco para cima e para baixo. A gente não sabe qual é esse limite, então a gente desespera e já acha que vai cair, né? Mas existe um limite e é completamente, né, possível e normal esperado ter essa movimentação, né? Que talvez seja isso que a criança sinta. Né? Ela não sabe qual é o limite. Perfeito. E aí tem o piloto, no caso, que é a mãe ou o pai, né? Que vai lá e vai dando esse continente, né? Para que ela possa... Deixa um pouquinho, segura um pouquinho. É por isso que foi tão legal, Mayra, quando você falou sobre ser verdadeiro, porque a criança não sabe, né? Se o avião tá caindo ou não. Sim. Ela vai acreditar no que você diz. Se você diz uma coisa que não é verdade, ela vai formando uma insegurança ali, uma desconfiança, uma ansiedade que não precisava, né? Muitas vezes. Porque a comunicação não é só o que a gente diz, ela tá no inconsciente, tá nos gestos, né? Tá no ambiente. Então, a criança vai entender uma mensagem truncada e isso ela paga um preço depois. Todos pagamos, né? Dentro da família. E eu acho que a gente comentou... É legal. Eu acho que a Mayra comentou uma coisinha, a gente estava num bate-papo nos bastidores, né? Um pouquinho antes. E ela trouxe uma coisa muito bacana, que eu acho que vem de encontro ao que a Paty comentou, né? Às vezes, a gente precisa, né, nesse momento, estar com certeza de que você quer realmente atuar daquela forma, porque ele vai ver no seu olhar, ele vai ver no seu gesto, ele vai ver na sua ele capta, tom de voz. Né? Então você tem que estar muito consciente, né, Mayra, de que realmente esse é o momento, é assim que, né, eu vou tentar e que eu vou estimular e agir. Acho que entra aí também a questão do tentar, né? Porque às vezes a gente está consciente, né? Tem a certeza, mas no decorrer gera ali uma dúvida, né? Muda. Então, assim, eu acho que é o movimento de tentar, né? A gente faz o que é possível e às vezes não é possível, né? E entrar, assim, eu sou menos, extremamente perfeccionista, sistemática, então o entrar em contato com esses limites e com esses não saberes também é um aprendizado muito grande, doloroso, mas que também a gente consegue crescer muito, né? A gente quando fica também em paz desenvolve. Com isso. Perfeito, como a gente muda com o desenvolvimento e as fases dos nossos filhos, né? Como a gente aprende. E como a Mayra falou, né, a Patrícia também trouxe a questão de dizer a verdade, né? Ainda pegando o link, né, na caderneta da criança lá. Até quando você vai dar uma vacina, dar uma medicação, né? Às vezes a gente se pega assim com aquela... Não vai doer não, é só uma picadinha. Não, quanto é importante você dizer, olha, você vai tomar essa injeção para o seu bem, vai doer um pouquinho, mas a mamãe tá aqui, eu vou te segurar. Né? Às vezes ali, enquanto amamentava, deixava mamar um pouquinho para poder tomar logo depois da vacina, para trazer uma calmaria. E aí a gente vai dizendo a verdade, né? Essa semana a gente teve uma experiência aqui em casa, porque eu preciso levar ele para tomar uma vacina. E aí ele escutou eu conversando com o pai dele, né? Mamãe, eu vou tomar vacina? Eu falei, vai. Eu vou chorar só um pouquinho, porque vai doer, mas depois vai passar, né? Olha então, só. assim, a gente vai percebendo o quanto é importante isso, né? Ô, e aí, pensando lá um pouquinho no... Oi? Não, pode continuar. Então, pensando um pouquinho, né, nessa linha de continuidade aí que o Freud traz pra gente, né? Ele fala um pouquinho logo depois da fase oral, dessa fase anal, né? Que às vezes a gente se prende ali num conceito muito da questão do controle dos esfíncteres, né? Mas a gente consegue ampliar isso quando a gente vai lendo um pouco da obra, conhecendo um pouco de outros pensadores também, que é a fase em que a criança está começando a descobrir que ela também produz, né? Que ela tem algo para produzir. Criativo, né? Algo, a momento criatividade, criativo. né? E o quanto é importante a gente estar ali auxiliando, porque a criança ainda está nesse processo, né, de separar quem é ele, quem é o outro, né? E aí a gente vai caminhando ali por volta dos 2 anos e
pouquinho, o início do faz de conta, né? Onde começa a surgir as histórias, a imaginação, e o quanto é importante a gente estar estimulando isso, né? Eu vejo muito assim, a Mayra traz o Gabriel ali, né, na pintura, né? Aqui em casa a gente pinta, e aí de repente tem um desenho que chama a atenção, e aí, mamãe, você não é mamãe mais, agora você é a vovó da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né? E aí vai trazendo um faz de conta, e é onde a criança começa a formar as primeiras imagens mentais mesmo, vai tendo a formação de conceito, né? Então, mas a criança não entende o que a mãe está falando, como a Mayra trouxe. Ela pode não entender na razão do adulto, mas ela entende na formação que ela está tendo inicial ali, né? E ela está exatamente formando, né? Esses símbolos. Sim, exatamente formando. E tem tudo a ver o que você estava falando com o que a Mara trouxe, né? A tentativa, o vai e volta. Então, o controle e o segurar e o produzir, né? Então, eu posso fazer algo que vai trazer a mamãe ou vai deixar a mamãe lá, né? Então ele começa a ter o seu papel nesse vai e vem, né? E eu acho que nesse papel que ele cria, né? E aí você estimular com as histórias, com o filme como você está trazendo, deixar ele fazer essa tentativa de ir e vir, de controlar ou não, e criar nesse mundo, né, mágico da criança, fica muito mais simbólico, muito mais amoroso, muito mais positivo, né? E ele vai conseguindo dar significado para o que ele está vivendo. Perfeito. Né? Mas sempre tendo como segurança, ainda nessa idade que a gente está falando, a figura ali materna, né? Sim. A figura de quem está ali próximo. Sim, e aí ele entra numa fase, que é uma fase que ele vê, bom, agora não sou só eu, né, que nem só a mamãe, tem um papai, né, então que é a fase fálica aí, né, que entra essa relação aí atriz, e ele percebe que, opa, somos diferentes, né, a mamãe é diferente do papai, e ele começa em alguns momentos a se identificar e também, né, em alguns momentos que o Freud usava muito a castração, então também é o momento daquele o não pode, né, a frustração que a gente ouve tanto falar, né, poxa, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, e isso, olha como já ampliou, né, esse símbolo que a gente foi falando, que vem, né, desde a tentativa com a mamãe, das histórias ali né, a relação com essa mamãe, já tem, né, um pai, e tem as diferenças, e tem com quem eu posso, né, parecer mais, e o que eu não sou, e o que eu não posso ser, né? Então, eu acho que é muito bonito a gente ver, claro que a gente está falando de um olhar muito, embora a gente tenha vivido isso, né? Eu acho que mais eu agi e a Paty, mas é aquele momento que a criança quer ver, mas né? Por que você tem e o papai não tem? Né? Que ela começa de fato a se estimular, a se tocar e imitar, né? Às vezes põe o sapatinho da mãe, né? Às vezes eu até brinco com as meninas, né? Que o meu é menino e ele até o jeito de falar, às vezes, de mexer o cabelo ou de fazer as coisas, né? A roupa que quer usar, ele vai imitando, né? Ele vai vendo, isso, né? Isso é a mamãe que faz, isso eu não posso fazer. E entra o momento difícil, né? Que eu acho que dois momentos difíceis nessa fase, né? Um é ele começar a ver que existe uma relação da mamãe com o papai, né? Além de só ele, né? E é onde a gente consegue voltar um pouco. Eu falo que a gente vai voltando, né? A ser mulher, a ser profissional, a ter, né, ser esposa. Nessa fase a gente já consegue mais, né? Ter essa. E é onde a gente começa o não. Sim. Pode falar. Eu fiquei aqui pensando o tanto que a gente também tem que estar tranquilo enquanto mãe nessa descoberta, porque enquanto você foi falando, eu fui lembrando que um dos meus filhos gostava muito de pintar na escola com tinta, pincel e tal. Sim. E ele descobriu um dia os meus pincéis de maquiagem, as minhas sombras.
E aí ele fez uma arte, né? No corpo todo, assim. Gente, a princípio você pensa, eita, tá errado. Depois você começa a pensar, para eles são pincéis e cores, tá tudo bem, né? Então, assim, a gente também tem que ele saber tá que é um aprendendo. momento de descoberta. Ele tá aprendendo. Para ele entender os modelos que ele vai imitar, ele tem que experimentar, né? E tá tudo bem. Eu acho perfeito isso. E é uma discussão, assim, bem... acho que no momento, pela questão do LGBTQI+, né, muito forte, mas é um momento que aqui não é uma questão do gênero, né, não é uma questão se o pai, até uma das coisas que eu estava falando hoje à tarde, a propaganda da Natura, que está super, né, em discussão, mas a questão é muito assim, existe... né? Nossa, existe uma terceira pessoa? A mamãe pode ter uma relação? Eu posso ter uma relação também? Eu posso participar? E uma relação diferente com um e com outro? Isso eu sou parecido com um e isso não sou, né? E ele é o que você falou, ele vai experimentando, ele vai tentando, ele vai ouvindo, ele vai vendo, ele vai, né, colocando a mão, ele vai... Então, ele vai descobrindo, né, que existe uma relação. Né? Além dele com a mãe. Isso que a Paty trouxe, né, faz a gente pensar nessa questão mesmo, né? Da gente tentar olhar com o olhar da criança, né? O que ela está significando com aquele movimento que ela está fazendo, né? Porque o que ela tem de conteúdo... Ela está se identificando, né? E não é o conteúdo que eu tenho já com uma vivência de muitos anos. Ela está formando algumas questões, né? Então, ali eram pincéis e cores, né? Perfeito. Não era maquiagem, né? Então eu acho que eu bem fico isso. Toda webinar que a gente faz, eu fico super emocionada assim, porque eu acho que surgem, né, coisas, a gente cria juntas coisas muito legais, né? Então isso é uma coisa que eu acho que a gente está trazendo agora, que vai além do conceito e da experiência. Que isso, não é que o meu filho pode reprimir, né? Ou ter medo, ou de repente isso pode traumatizar, mas é deixar ele conhecer, ele experimentar e ser, né? Volta aquilo que vocês falaram, ser verdadeiras, né? Ser de fato, Érica, sim. Achei muito interessante quando você falou que vai além do conhecer e da experiência. E aí eu lembrei muito da questão do pensar. Né? Eu lembrei de Kant e acho que também é importante, porque Kant ele falava que o pensamento ele pré-existe e fica à espera de alguém que possa pensá-lo. E acho que esses encontros nossos permitem que esse pensamento seja pensado. Né? Então, eu achei que caberia muito rapidinho isso, aí. é muito legal, porque a gente está pensando juntas, né? Bom, então realmente eu não posso ter o receio ou reprimir, né? Ou acelerar um processo, mas eu tenho que realmente deixar ele conhecer, ele experimentar, né? E ser verdadeiro e ir no tempo dele, como, né? A Mara comentou também. Verdade. E aí a gente vem para uma fase que é a fase que já entra na adolescência, né? Bom, então não sou só eu e minha mãe, tem uma outra pessoa e somos diferentes e tem coisas que somos iguais. E aí ele começa a entrar, né, nessa fase mais de latência, né? De que ele já consegue, de uma certa forma, controlar um pouco, né, esses instintos, esses impulsos e experimentar outras relações, né? É verdade. Contar um pouquinho sua experiência. Quero, deixa eu contar um pouquinho para vocês, meninas. Então, essa fase, mais ou menos dos 6 aos 10 anos, né, que eu já passei por ela, é o período que Freud fala de também, latência. Né, a Paty, você, né? Eu tô nela. É verdade. É um intervalo, né, do desenvolvimento sexual, segundo Freud. Não é que ele para o desenvolvimento, fica meio que adormecido, mas está ali em trabalho, na onde as crianças costumam assim jogar essa energia para outras atividades.
que normalmente é a fase que eles descobrem os coleguinhas, descobrem os professores, né? Coincide com a fase da escola, atividades para fazer. Então, é uma fase muito gostosa. Vocês já devem ter passado por elas, as três, né? Que é onde eles querem trazer os coleguinhas para casa, gosta de participar dos aniversários de todos, né? Convidado, convida, marca encontro para a gente se reunir. Dormir em casa, não sobe no prédio nunca. Verdade. Então, essa fase, ela ajuda a criança, né, de 6 aos 10 anos, a estar tolerando a frustração, que é a fase que, assim, que eles não vão receber de imediato a satisfação das necessidades deles, que eles já podem esperar mais um tempo para ela ser satisfeita. Que a gente fala, por exemplo, eu quero um videogame. Ah, não, então você vai juntar seu dinheiro, você vai esperar, né? É onde a gente começa a treinar eles para a vida, para outros papéis, né? Então, essa fase, ele investe essa energia nessas outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, é uma fase de muito questionamento com eles mesmos, né? Uma fase dos porquês, né? Por que isso acontece? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Mas fulano pode, ciclano faz, né? Então, começa essa fase. Mas é uma fase importante, né? Muito importante para preparar eles para a próxima fase, né? Que aí Freud fala que nessa fase eles já desenvolvem o senso de moralidade, de vergonha, né? Que começa a questionar, a falar, isso eu não posso sair com essa roupa, que aqui teve muito isso. Eu tenho que sair assim, eu não posso vestir isso, eu tenho que vestir isso para sair lá fora. E aí começa. Só né, voltando um pouquinho, e a gente tem um fator agora que é a tecnologia, né? Então, eles começam a ter outras relações que não são mais só a mamãe, o papai e tal, são os amigos, e aí é o jogo, é o videogame, é o jogo online, é o celular, é a rede social, né? Eles começam a se relacionar com esse mundo virtual, né? De uma forma muito mais ampla, né? Eu fiquei pensando aqui, Gisele, e pensando um pouquinho no que a Érica trouxe, né, mas indo um pouquinho além, porque nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, de isolamento, o contato tem sido apenas de forma virtual, né? Sim, seja do meu petitinho aqui, seja do pré-adolescente de vocês, né? Porque aí, de repente, não tem mais os amiguinhos, não tem o encontro no aniversário. Aqui em casa, pelo menos, né? A gente estava na fase do pula-pula, né? Das piscinas de bolinha, e aí não tem mais. Eu tenho recebido muitos questionamentos, inclusive na clínica, nesse sentido, né? Como ele estimular? Como se relacionar? Como estimular e se vai se prejudicar. Então, talvez seja uma pulguinha aí que eu vou deixar na orelhinha de vocês para a gente pensar, talvez, num próximo bate-papo nesse sentido. Né? Legal, como lidar com esse desenvolvimento social da criança, do pré-adolescente, nesse momento que a gente está vivendo. Né? Como vai ficar depois, né? Então, exatamente isso, né? A gente sente que a tecnologia, ela pode favorecer ou, às vezes, também ser um fator, né, que possa complicar essa fase, né, da latência, de realmente ter essa necessidade de relacionamento social, né? E aí a gente tem ainda dentro dessa fase, já caminhando, né, para uma fase mais genital. Eu acho que a parte que tem aí 2 filhos nessa fase, poderia contar um pouquinho como é que tem sido aí para você, Paty? Então, quando a Gi foi falando, eu fiquei pensando e lembrando, né, que foi há muito pouco tempo que os meus filhos, que hoje estão com 11 e 12 anos, se interessavam por jogos, né? Essa vontade de estar com os amiguinhos, né? E eu percebia também nessa idade que eles se identificavam mais com os meninos. Quando a gente ia em festinhas, né? Tinha os grupinhos das meninas, dos meninos, e que eles não se misturavam muito. De repente,
eles passam por uma fase de interesse, né, com o sexo oposto, interessados mesmo nessa descoberta do prazer, descoberta sexual, né? E ainda pensando em Freud, que é o nosso tema de hoje, na fase genital, a criança realmente volta a sua energia sexual para os órgãos genitais em direção aos relacionamentos. Não necessariamente isso significa que eles fazem, né, um ato sexual. Eles começam a se interessar, a buscar o prazer pelo próprio corpo, né? E essa energia sexual que vai ativando os outros conflitos que vocês foram tão bem falando hoje no nosso encontro dos anos anteriores, né? E por isso que, até por conta dos hormônios explodindo, tem muito conflito, emoção, hormônio, é tudo junto, porque é um boom mesmo. É um momento que o corpo da pessoa muda, né? Então, assim, os pelos vão crescendo, para os meninos a voz engrossa, para as meninas o seio cresce, tem a primeira menstruação, as primeiras TPMs, para os meninos... o órgão genital mesmo, né, o pênis, que vai aumentando e uma série de mudanças corporais num momento em que eles não se encaixam mais, né? Nem nas brincadeiras de criança eles não acham graça mais, né? Já acham bobo e também não tem maturidade suficiente para os dilemas de um adulto, né? Então, assim, o adolescente, o pré-adolescente, ele tá tentando se encontrar no mundo. E nesse momento, os amigos são muito importantes, né? O grupo. Se lá atrás, né, como você disse, Érica, a criança vai tentando imitar os pais e as pessoas da família ali do convívio, nessa idade, nessa fase, eles começam a imitar os amigos. E o que os pais fazem já é bobo, já é sem graça. Eles começam a se interessar pelo que os amigos fazem, ou até pelos ídolos, né? Os youtubers, né? As pessoas que eles seguem, né? Hoje em dia é basicamente na internet, né? E nos streamings. Na nossa época, a gente tinha outros ídolos, né? Hoje em dia tá um pouco diferente. E nesse momento, o grupo é tão importante que, às vezes, se o adolescente não se sente integrado, ele se sente rejeitado, isso pode até desenvolver alguns transtornos também, né? Sim. Como a anorexia, que é muito comum entrar ali na adolescência, e a depressão, porque é tudo sentido de uma forma muito intensa, né? Eu fiquei também pensando que a gama de responsabilidade muda também, né? Porque o cérebro está mais maturado também, eles começam a entender as coisas de uma forma diferente. Então, é uma fase em que realmente eles vão entendendo e vão assumindo alguns papéis e experimentando para a fase adulta, né? Também a gente vê alguns adolescentes assim, que hoje acorda roqueiro, amanhã acorda funkeiro, eles estão experimentando e tá tudo bem. E aí, de novo, né, enquanto mães, pessoas que cuidam de crianças, a gente precisa ter muita tranquilidade para entender que também é uma experiência, né? Como o descobrir o mundo lá com o Gabriel, com as tintas, né? Como o Yuri testando lá os amigos, se divertindo em jogos diferentes, né? O adolescente também está experienciando o mundo. E às vezes ele é mal compreendido também. Às vezes os adultos porque assim, o adolescente já está grande, ele tem uma voz grossa, as pessoas às vezes cobram deles posturas que eles ainda não têm mesmo, né? Que eles estão construindo. Então a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, porque por mais que o grupo defina muito do que ele em alguns momentos eles voltam para a gente,
né? Eles precisam entender que eles podem também voltar. Perfeito. E olha só, né, Paty? Esse ir e voltar estava lá na primeira fase, né, da amamentação, que a Mayra trouxe um pouco, né, a tentativa do filho dela. Então, para você ver como a gente, em todas as fases, a gente tem que ter essa compreensão mesmo, né? E estimular, e às vezes, né, com a verdade, colocar realmente alguns limites, alguns pontos, mas a gente ter esse cuidado de não reprimir e de, né, não traumatizar e de estar ali para dar essa orientação, essa segurança, esse apoio, né? Sim. Muito Porque bacana. do mesmo jeito que as outras fases, né, os outros anos, eles vêm para estruturar o ego nessa fase, eles vão dando base, né? Então, eu costumo falar com as mães no consultório, né? Esse vínculo que você está construindo de confiança com o seu filho agora vai fazer diferença lá na frente, lá na adolescência, né? Lá quando outras vozes são mais altas que as suas, mas que ele ainda vai ouvir a sua, porque foi uma coisa E eu acho que é uma construída. fase, Paty, que como você falou, né, das relações mais amorosas e que tem, né, aquele sofrimento daquela paixão platônica, do primeiro amor, né? E Porque que é eles tudo acabam primeiro, procurando. né? E até quando estão mais velhos, né? Muitas vezes briga com o marido, ou, né, às vezes separa mesmo e acaba voltando, né? E até as relações dentro da empresa ou com o trabalho, e sempre tem esse voltar, né, com as pessoas que de fato você tem ali uma relação, né? Muito É isso bom. mesmo. Meninas, eu queria muito agradecer vocês. Eu acho que foi muito especial hoje. Acho que a gente conseguiu trazer fases que são uma vida, né? Dentro aí de uma conversa e um pouquinho que cada uma sentiu, viveu e viu e tudo que a gente trabalha também, né? Eu espero que a gente possa ajudar vocês que estão aí em alguma fase ou passando por elas ou até passou por muitas delas, entender um pouquinho melhor, né? Reelaborar. Espero que a gente ajude vocês. Muito obrigada. Uma ótima noite aí para todas. Obrigada, meninas. Obrigada. E até a próxima Obrigada, webinar. Gente, boa Até. noite. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Tchau.